O caso do ex-subtenente morto após sair de festa em Guarapari, o ex-policial militar havia sido expulso da PM, acusado de roubar armas de um batalhão na Serra. Também estaria envolvido com tráfico de drogas. Bandidos fazem arrastão em Cariacica. 3 pessoas foram rendidas. Na fuga, os criminosos bateram com o veículo. Unidade de saúde é invadida por bandidos. O local já foi alvo de criminosos 18 vezes. Casa desaba em Porto de Santana, Cariacica. A estrutura já estava condenada pela Defesa Civil. Famílias do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, buscaram abrigo numa igreja. A enxurrada destruiu casas. Na região, há 31 pessoas desabrigadas. Comerciantes contabilizam os prejuízos causados pelo alagamento em Vila Velha. Um mutirão foi organizado para limpar a sujeira do Hospital de Cobilândia. Domingo de Enem e correria para não chegar atrasado. Esse aí levou um tombo, mas conseguiu entrar a tempo. E a corrida Tribuna Ruas da cidade coloriu as ruas da capital no domingo de sol. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. As investigações do assassinato de um ex-subtenente da Polícia Militar em Guarapari. O advogado da vítima acredita que a morte pode ter sido uma queima de arquivo. O ex-militar foi expulso, acusado de roubar armas de um batalhão. A polícia afirma que ele estaria vendendo drogas. O advogado do ex-subtenente do Cindo do Carmo, Machado, morto no último domingo, e o presidente da Associação de Cabos e Soldados estiveram no 4º Batalhão da Polícia Militar em Vila Velha para serem ouvidos sobre o caso do assassinato do ex-policial. Sem gravar entrevistas, o advogado de defesa da vítima conversou com nossa equipe. Ele explicou que entraria com um recurso administrativo para defender Dulcindo, expulso da corporação em novembro, acusado de envolvimento em um esquema de roubo de armas no 6º Batalhão da Polícia Militar da Serra em julho de 2015. Segundo o advogado, na época o ex-policial teria alegado que estava sendo punido por investigar o caso, o que levanta a hipótese de que o assassinato possa ter sido uma queima de arquivo. Mas para a Polícia Civil, esta ainda não é a principal linha de investigação do crime. Para o delegado que comanda as investigações, a principal suspeita para o assassinato é de um envolvimento do ex-subtenente com tráfico de drogas, já que o homem, morto junto com ele, teria ligação com o tráfico no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. Dulcindo do Carmo e Marcelo Lima Rangel foram mortos na manhã deste domingo, quando saíam de uma festa de música eletrônica em uma casa de shows de Guarapari. Segundo a polícia, cada uma das vítimas foi atingida por mais de 10 tiros. Além deles, uma jovem, a namorada de Marcelo, foi atingida de raspão. Segundo informações a gente colheu no local, eles estariam passando drogas lá dentro da rave. As vítimas estavam saindo da rave. Eu não sei se era para pegar mais drogas ou para ir embora. Isso aí a gente não sabe ainda. O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado no mesmo dia em Santa Rosa, próximo ao local do crime. A placa é clonada e o veículo tinha sido roubado no centro de Vila Velha, o que aumenta a suspeita de que o assassinato do ex-subtenente tenha sido planejado. Com certeza foi um crime premeditado, porque foi um crime planejado, já tinha inclusive um outro carro para dar fuga. No carro do ex-policial, as marcas indicam que os disparos partiram de uma pistola calibre 9mm, arma de uso restrito das Forças Armadas. Bandidos fazem arrastão em Cariacica. Na fuga, bateram com o veículo e seguiram a pé, invadindo quintais de residências. Os assaltos começaram com estes 2 jovens. Eles foram roubados durante o horário de almoço, hoje no bairro Tabajara, em Cariacica. O carro passou entre a gente não maldou porque ele estava na frente da garagem. Quando pensa que não, a gente passou do carro e já anunciaram o assalto, jogando arma nas nossas caras, gritando, jogando arma mesmo. Tanto é que meu amigo não quis passar o telefone, acabou sendo agredido, tomou uma coronhada na cabeça e uma no peito. Quando ele engatilhou, que eu
peguei e fui passar, né? Porque mais que um celular é a minha vida, né? Correto? Então aí eles pegou, logo em seguida eles já deram fuga para lá de Santana. Eram 3 criminosos: Marco Antônio Silva dos Santos, de 29 anos, Wene Coutinho Rosa, de 22, e um menor de idade, de 17 anos. Depois dos 2 jovens, o trio assaltou uma mulher em Nova Valverde. E nesse momento, uma viatura flagrou a cena e começou a perseguição. A viatura estava fazendo preventivo nas imediações e presenciou a cena de assalto, uma jovem sendo abordada por 3 indivíduos que estavam no Cobalt prata e que levaram os pertences dela. Eles foram perseguir o veículo, outra viatura fez o atendimento, né, com essa jovem. Este aqui é o carro usado pelos assaltantes. Ele foi roubado na terça-feira da semana passada, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Durante a fuga de hoje, os criminosos acabaram batendo e danificando bastante o veículo, até que eles decidiram deixar o carro e continuar a fuga a pé, pulando muros das casas no bairro Santana, aqui já em Cariacica. Um dos moradores acabou indo para a delegacia porque lutou com um dos assaltantes. A polícia militar encontrou um revólver 38 e uma réplica de pistola com os criminosos e ainda recuperou os pertences das vítimas. Mais uma vez, a polícia militar, na sua missão de servir a comunidade, ela fez o seu trabalho, uma união de uma forma conjunta, com muito respeito aos cidadãos, né? E foi um sucesso os 3 elementos detidos. Bandidos invadem unidade de saúde 18 vezes em Cariacica sede. O caso mais recente aconteceu nesta madrugada. Um computador foi levado. Os criminosos teriam entrado no posto de saúde pela janela do consultório do dentista. O suspeito teria se machucado e utilizado materiais da unidade para cuidar dos ferimentos. A Prefeitura de Cariacica disse que está fazendo uma licitação para comprar mais câmeras de monitoramento. Alguns equipamentos serão instalados na unidade. Um susto para moradores em Porto de Santana, Cariacica. Uma casa desabou. Apesar da trégua da chuva, a cena de destruição continuou se repetindo nesta segunda-feira. Era por volta das 10 da manhã, quando os moradores de Porto de Santana, em Cariacica, escutaram um forte barulho. Era parte de uma casa desabando. A área da varanda foi abaixo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Quem morava no local era Maria da Penha, junto com 5 filhos. Uma coisa que eu nunca pensei em presenciar na minha vida inteira. Você vê a sua casa, o seu bem, você trabalhou e construiu, era simples, mas era o que eu podia ter. Então, assim, você vê caindo de terra abaixo. Esse aqui é o limite de onde nossa equipe pode ir, porque todo o beco ficou comprometido. Toda essa área já estava sendo monitorada pela Defesa Civil, que há cerca de 20 dias havia determinado a desocupação dessas 3 residências. O período de fortes chuvas fez com que o solo ficasse muito encharcado e o risco de desabamento era muito grande. Essa área específica já era uma área que estava sendo executado um muro de contenção após as chuvas anteriores, que acabou provocando o deslizamento aqui, e as famílias foram retiradas do local. Com o grande volume de chuva que aconteceu nesse final de semana, que não era esperado, acabou provocando aqui o desabamento dessa residência. Essa já é a 3ª vez que o local, conhecido como Mirante do SESI, sofre com os efeitos das chuvas. Em abril deste ano, parte do muro de contenção desabou. De lá para cá, obras foram realizadas e o muro foi reconstruído, mas não foi o bastante para impedir que no último dia 26 outro deslizamento acontecesse. 10 famílias ficaram desalojadas. Dessa vez, o deslizamento provocou um grande abalo na estrutura das residências e 3 casas terão que ser demolidas. O prefeito municipal decretou o estado de emergência no município, de calamidade do município, onde as equipes hoje já continuam fazendo o trabalho de limpeza nas vias, o monitoramento com assistentes sociais nas residências, e a Defesa Civil continua em alerta com as demais secretarias. O Tribuna Notícias esteve no bairro semana passada. Bem próximo dali, parte da geomanta instalada para conter os deslizamentos não suportou e cedeu, levando junto com ela uma casa abandonada. No bairro Santa Luzia, também em Cariacica, mais deslizamentos. Na última sexta-feira, este barranco cedeu
e 3 casas foram interditadas. Segundo a Defesa Civil, até este fim de semana, mais de 50 famílias em Cariacica ficaram desalojadas por conta das fortes chuvas. Apesar do sol já ter aparecido, para essas famílias que tiveram as casas interditadas, segue o alerta. Esse mormaço nos preocupa, isso aqui é uma ação. E a gente faz um apelo principalmente às famílias aqui do Alto Boa Vista, que a área estava isolada e as famílias acabou retornando para sua residência. E o risco é iminente, a gente faz um apelo a toda a população. Aonde a Defesa Civil identificar que há necessidade da saída emergencial, por favor, vamos atender, que nesse momento a gente tem que preservar a vida de cada um. Pois é, 312 pessoas tiveram que deixar as casas por causa da chuva no estado, 31 só em Vila Velha. Uma igreja em São Torquato, Vila Velha, estendeu a mão aos desabrigados. O pastor Alcemir conta que 10 famílias saíram de casa por conta dos estragos das chuvas. E desde a última quinta-feira, esses homens, mulheres e crianças se organizam em dormitórios e dependem de mantimentos que chegam em forma de doação. No quarto que nós estamos em 4 famílias, porque até ontem estava chegando as famílias ainda, o pessoal de Cubilante também que alagou. E primeiramente Deus pedindo a ele uma solução, porque pode fazer, porque depois que parar esse período de chuva, nós não sabemos o que vai acontecer com nós, para onde eles vão levar a gente. A casa do Rafael, na comunidade Boa Vista, sofreu com a força da água que descia do alto do morro. Nesses vídeos dá para ter uma ideia do que aconteceu nessa região nos últimos dias de chuva. Nós escutamos uns barrancos, uns estralos da coluna. Aí minha mulher falou bem assim, ó, você vê, a terra tá cedendo. A terra cedeu, aí a coluna do muro pegou e desceu. Já desceu, já levando tudo. Aí quando deu faz umas 7h40 por aí da noite, veio o resto do deslizamento de terra, pedra, árvore, passando por dentro da minha casa e atingindo a casa do vizinho ali. Hoje, como o tempo mudou, não tem mais aquela cachoeira de lama nas escadas, como nós vimos nos vídeos dos moradores. Então nós vamos subir até um certo ponto aqui do Boa Vista para mostrar que, apesar de algumas famílias terem deixado as casas, outras continuam e os riscos ainda existem. O pastor Alcemir nos levou até um dos lugares em que aconteceram deslizamentos. Algumas construções não aguentaram as chuvas fortes, outras ainda estão de pé. Mas a questão é até que ponto é seguro ficar ali. Nós temos várias barreiras aqui ainda que podem descer e a água não parou não, por incrível que pareça. A gente mudou o curso dela, mas se nós chegarmos no pé da pedra a gente vai ver que a água ainda continua descendo. Nós tivemos que fazer um desvio para que ela não descesse nesse curso aqui de novo. Por isso que a gente não vê ela aqui agora no momento. A prefeitura informa que alguns bairros continuam alagados e contabiliza 31 desabrigados. Mas o que os moradores querem mesmo é solução, porque hoje está sol, mas a previsão é de que vem mais chuva forte pela frente. Isso aí era para ter feito desde na época de 2016, quando rolou aquela pedra, né? Eles fizeram um serviço lá na pedra, só que eles não viram o outro lado, né, para fazer um serviço bem completo. Aí mexeu em um lado, esqueceram do outro. Nós já estamos há 5 dias do desastre, começou na quinta-feira, hoje é segunda-feira, ninguém deu uma posição do que vai fazer, se vai limpar a área, se vai conter a área, se vai colocar lona, se vai cortar as árvores que estão para cair. Entendeu? São muitas árvores com raízes expostas, que ninguém ainda tomou nenhuma providência. Então, assim, a gente precisa de uma providência, porque senão o povo daqui a pouco está desabitado o lugar. A Prefeitura de Vila Velha disse que monitora todas as áreas de risco e que técnicos da Secretaria de Assistência Social estão dando suporte para os desabrigados. Na Grande Cobilândia, em Vila Velha, comerciantes tiraram o dia para limpar as lojas. A maternidade e a unidade de pronto atendimento também foram prejudicadas. A hora é de puxar a água, limpar a lama e recomeçar. Lamentavelmente, a situação que se repete, entra prefeito, sai prefeito e a situação sempre se repete, ela não se acerta, entendeu? Não há interesse político, né? Infelizmente, nossos políticos não estão preocupados com o povo, não. Marcos amarga prejuízos. A chuva que caiu na última sexta-feira não perdoou. A loja de tintas estava lama pura. O início da semana foi bastante difícil. O prejuízo aqui, o dano, a porta de aço foi danificada por causa da água. Olha só, a quantidade de materiais que eles retiraram, tudo isso está sem utilizar, né? Está perdido, mercadoria perdida. Perdido. É lata de tinta que não acaba mais. Tudo perdido. Aqui dentro da loja aqui deu mais ou menos quase na altura dessa primeira lata aqui, ó.
Dentro da loja deu uns 3 palmos de água, mais ou menos. No estabelecimento vizinho, uma loja de peças automotivas, a situação é a mesma. Muita lama, muita sujeira. Em 2013 nós passamos por isso, foi algo desagradável e agora novamente, né? Aí fica a pergunta, né? Até quando? Vamos esperar aí que nossos políticos, na verdade, tenham essa consciência de saber que o prejuízo fica sempre para o empresário, para o pequeno empresário, não é verdade? No Hospital Maternidade e no pronto atendimento de Cobilândia, amanhã também foi de limpeza. Trabalho pesado para reabrir a unidade. Dobramos a equipe de limpeza, pegamos todos os turnos do hospital e do PA e colocamos para limpeza e essa previsão nossa é de acabar provavelmente amanhã ou quarta-feira, a limpeza. Após a limpeza, temos a desinfecção hospitalar de todo o hospital, todo o complexo Cobilândia, hospital e PA. Essa aqui é a primeira etapa do processo, a etapa da limpeza. Logo na sequência será feita a desinfecção do local. A previsão é que na quinta-feira esteja tudo prontinho para atender a população. Até lá, a demanda médica vai ser atendida no PA da Glória e no IMABA, o hospital infantil do município. Pelo que parece, a vida começa a voltar ao normal nesta semana. Claro que tudo vai depender da previsão do tempo. E falando nela, a previsão para amanhã é de tempo nublado, com possibilidade de chuva em alguns momentos, na Grande Vitória e também no Norte Capixaba. Na capital, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Família procura jovem desaparecido há quase 2 meses na Serra. Angústia e tristeza tomam conta de José Luiz e Elaine. O motivo é José Lucas da Silva Santos, de 19 anos. O filho do casal está há mais de 50 dias desaparecido. Lucas foi visto pela última vez no dia 19 de setembro no condomínio Ourimar, na Serra. Segundo a esposa do jovem, um homem o chamou para conversar em frente ao condomínio por volta das 9h30 da noite. Depois dessa conversa, familiares não tiveram mais notícias de Lucas. Tinha outra pessoa querendo falar com ele embaixo, né, no condomínio Ourimar. Ele desceu para atender essa pessoa e até então não retornou. 11 e pouca da noite eu saí de casa, eu moro em Nova Almeida. Rodei até em torno das 3 horas da manhã em Vila Nova, em torno do condomínio, preocupado. E nada, informação nenhuma, e veio o desespero, né? No dia 21 de setembro, a família registrou o desaparecimento do jovem na delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Segundo José Luiz, o caso hoje está com a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, já que diversas denúncias anônimas indicam que Lucas estaria morto. De vez em quando, aleatoriamente, a gente recebe uma ligação, eu vi seu filho, qualquer pessoa que está internada sem identificação manda uma foto para nós. Nós chegamos a ter informação que não vamos achar o corpo do meu filho porque foi queimado. Ele tem uma filhinha de 10 meses, que chama o nome dele, muito agarrada com ele. E hoje nós não temos mais vida. No último sábado, familiares fizeram um protesto na Serra para chamar a atenção dos órgãos competentes para o caso de Lucas. O desaparecimento é um mistério. O jovem já tinha se afastado dos vícios. A mãe faz um apelo. Essa pessoa que tirou meu filho de casa, que por favor, coloque a mão no coração e nos fale onde ele está. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado. Quem tiver informação, ligue 181. O segundo domingo de provas do Enem foi bastante movimentado na capital. As questões da vez foram matemática e ciências da natureza. Expectativa enorme. Depois de um ano inteiro estudando, chegou a hora. E para realizar o sonho não tem idade. Dona Valquíria, aos 51 anos, deseja se especializar em recursos humanos e assistência social. Se preparou muito para este momento e veio fazer a prova. Detalhe, esta é a segunda vez que ela mergulha nos livros para fazer o exame. Tudo para ajudar a família. Ver se eu consigo fazer a faculdade, me matricular na faculdade, para ver se eu consigo também um emprego depois de formada, né? Que está difícil, mas eu espero que eu consiga. Vamos lá. Vamos lutar, né? E neste local de provas, na capital, uma turma veio com cartazes com mensagens positivas. Tudo para incentivar os candidatos. Em uma boa hora, né? Porque a 5 minutos das portas serem fechadas,
Começou a correria. Este daí correu tanto que até levou um tombo, mas garantiu a presença. E a seguir, a corrida Tribuna Ruas da Cidade. A gente já volta em um instante só. A corrida Tribuna Ruas da Cidade. O domingo foi de céu aberto e sol na 6ª edição da corrida. A cada ano, o número de participantes aumenta e mais gente de fora da Grande Vitória faz parte da festa do esporte. Na prova, foram 2 opções de percurso, de 5 e de 10 quilômetros. Na prova dos 10 quilômetros, em primeiro, Jonilson Prates no masculino e Elisandra Cunha no feminino. Na de 5 quilômetros, no masculino, Maquezile Pio e no feminino, Michele de Oliveira. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.